Formar a nossa sociedade. Hoje chegou a vez de a gente conhecer o Enan Rezende, um jovem de 26 anos que está se formando em medicina e é considerado um exemplo de determinação, e a gente vai entender por quê. Olha só. Aos 7 anos, Enan perdeu o pai num acidente de carro. Foi quando surgiu pela primeira vez a vontade de ser médico. Precisava entender o que tinha acontecido com o pai e não queria que outras crianças passassem pelo que ele passou. Enfrentou todos os desafios da escola com determinação, e não foram poucos. Sempre encontrou no desenho uma válvula de escape. Foi aprovado no vestibular para medicina, um dos cursos mais concorridos. Vai se formar em janeiro e quer ser neurocirurgião. Enan mora com o irmão em Cuiabá e pega a estrada sozinho para matar a saudade da mãe e da irmã em Rondonópolis. Independência total. Um detalhe nessa trajetória vitoriosa: Enan tem autismo. A gente está recebendo o Enan aqui, a família dele, a mãe Érica, o padrasto Célio e também Berenice Piana, que já é uma parceira nossa, militante dessa causa, deu nome à lei que protege os direitos da pessoa com autismo, e acho que a gente pode conversar um pouco e ajudar muito, né? Enan, me diga uma coisa, quando eu vi a sua história, eu me lembrei muito dessa série que a Globo até mostrou no Tela Quente, The Good Doctor, e que agora está no Globoplay. Eu queria saber o seguinte, você assistiu a série, ao filme? Bom dia, Fátima. Bom dia. Eu queria dizer que estou muito feliz por estar aqui e a senhora é mais bonita pessoalmente. Eu digo isso pra ela também. Muito obrigada, Enan. E eu estou assistindo... Eu comecei a assistir a série, vi o primeiro capítulo no Tela Quente e desde então comecei a assistir pela Globoplay. Estou no 9º capítulo agora. Quero ir até o final, estou gostando bastante da série. Parece com você, ele? Então, em alguns aspectos parece, só que ele é muito inteligente e eu não me vejo como ele. Bonito isso, mas a gente sabe que você também é muito inteligente, está se formando agora. Quando você decidiu pela medicina? Então, meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos de idade. Acidente automobilístico, voltando de Curitiba para Jales, onde nós morávamos. E assim, ele teve traumatismo crânioencefálico. Eu tinha só 7 anos, mas eu ficava curioso para saber como ficou a cabeça dele, como ficou o crânio dele. E assim, eu sei que não é o tipo de coisa que uma criança deveria pensar, mas ficava pensando. E aí isso acabou, assim, não decidi naquela hora, mas isso foi um embrião para mim. Essa curiosidade que me despertou fez com que com 10 anos de idade eu falasse, quero fazer medicina, quero ser médico. Uhum. Érica, isso pra você, ele não tinha um diagnóstico de autismo, né? Em criança, né? Tínhamos, com 2 anos e meio, nós tivemos um diagnóstico errôneo de psicose infantil. Para mim, era autista, eu sempre lidei como tal. Só aos 18 anos é que nós tivemos um diagnóstico de autismo definitivo. Uhum. Então, quer dizer, eu queria que a Berenice falasse um pouquinho, porque assim, acredito como o Enan, que hoje está se formando, ele já dá aulas, por exemplo, na universidade. O professor faltou, ele foi convidado a dar uma aula no lugar. Eu fico imaginando quantos jovens, dentro desse espectro autista, estão fora do mercado de trabalho e poderiam estar, de alguma maneira, contribuindo não só para a vida deles, mas para a vida da nossa sociedade como um todo, né? Exatamente, Fátima. É importante frisar que o Renan teve o apoio da família, né? Ele é um caso atípico, eu diria, é uma exceção, porque neste país onde tão pouco é feito pelo autista, né? Então é uma oportunidade, é uma questão de oportunidade. Os jovens autistas estão fora do mercado de trabalho, sim, porque o mercado de trabalho não os vê. Eles não valorizam. Em outros países como Canadá, Alemanha, Estados Unidos, os autistas têm emprego, sim, eles têm trabalho. Então eles estão fora do mercado de trabalho por uma questão de oportunidade. Nós não temos educação adequada para o autista, tratamento adequado, e é por isso que a maioria fica fora. No caso do Renan, um caso de vitória incrível, dedicação e esforço da família dele próprio, né? Uhum. Uma superação incrível, tem toda a minha admiração. E eu gostaria que o Brasil tivesse muitos outros Renans que tivessem as oportunidades que ele teve. Qual foi o momento mais difícil, Enan, desse curso de medicina? O que você acha mais difícil? O mais difícil, no início, a partir do primeiro ano, a gente fica dentro da universidade, tendo aulas, fazendo seminários. A partir do segundo ano que a gente começa a
sair da universidade e ir para os hospitais. No início, a relação médico-paciente, para mim, era um pouco complicada. Aham. Porque vocês tinham essa dificuldade mais social. Uhum. Por exemplo, hoje a gente está conversando aqui olhando muito um no olho do outro. Isso era difícil para você? Era muito difícil. Uhum. E a relação de olhar no olho é assim, né? Eu mesmo não reparava que não olhava no olho. As pessoas que me falavam. Aham. Doutor Fernando, ele é um apaixonado. Isso eu acho que é fundamental para quem faz medicina e para quem escolheu principalmente uma carreira como é que ele escolheu, a área de neurologia. E deve ser para ele também muito interessante estar ao seu lado hoje aqui, né? Sem sombra de dúvida. E olha, no final dessa semana a gente vai ter o Congresso Brasileiro de Neurocirurgia. Eu convido vocês a participarem. Vai ser em Porto Alegre. A gente conversou um pouquinho nos bastidores. Ele sabe muita coisa. É? Esse menino é muito inteligente. Nós já conversamos sobre a paixão da neurologia, o entendimento da neurocirurgia. A gente percebe que um evento pessoal, né, que foi triste, né, na infância, foi algo que despertou nele um interesse. E tendo essa possibilidade de focar de uma forma incrível o conhecimento que ele consegue adquirir e consegue transmitir, já está dando até aula, inclusive, é extraordinário. E é interessante exatamente essa capacidade de foco, né? Para quem faz medicina, é tanta coisa para estudar que é muito importante você ter isso. E uma das grandes dificuldades do aluno é exatamente ter esse foco total, né? E eu acho que a questão da oportunidade aí não é só na questão do autismo, é em qualquer área, em qualquer grupo, né? A gente tem os negros, as mulheres, todo mundo quer uma oportunidade, né? Quer ter a chance de mostrar aquilo para que veio, né? Exatamente, exatamente. E ele é uma pessoa envolvente, inclusive, né? Uhum. Nós nos encontramos ali nos bastidores e eu tive a felicidade de saber que ele assistia a Dona Benta. Assistia não, ele é muito fã da Dona Benta e da Lisete. Tiramos fotografia, inclusive, juntos, né? Para uma lembrança para ele e eu fiquei muito feliz com isso, viu? Muito obrigado. E admirando toda a sua capacidade, toda a sua disposição e principalmente também admirando o esforço da família, que isso eu acho que é fundamental. Né? Então eu acho que hoje nós estamos tendo aqui um exemplo de relação, um exemplo de tenacidade, né? E quando há oportunidade, as possibilidades surgem, né? Os desenhos dele, Fátima, incrível. Ele poderia ser o que quisesse, poderia ser ilustrador, artista plástico, desenhos incríveis também, né? Também gosta de desenhar, é outra paixão? É minha paixão. Rob, eu amo desenhar. Olha só, você fez um post muito bonito, eu vou ler um trecho aqui, que é um post que você faz em homenagem à sua irmã, porque você tem uma outra filha, né, Érica, com um autismo severo, aí diferente do grau de autismo do Enan. E ele escreveu assim, olha, bom dia, gente, no dia de hoje se comemora o Dia Mundial do Autismo, isso é do ano passado, tá? Como irmão de criança autista, venho abraçar essa causa. Mas abraço também por um motivo do qual sempre tive receio em falar aqui, mas hoje decidi assumir. Eu também sou autista, com o diagnóstico autismo leve, síndrome de Asperger. Hoje me relaciono normalmente com as pessoas e isso não me atrapalha de estar realizando meu grande sonho, que é o de ser médico. O maior problema do autismo não é o autismo em si, e sim o preconceito. É verdade. Eu acho que o grande problema, o preconceito em geral, obviamente, é fruto da desinformação, né? Você fala ali, você tinha medo de assumir nas redes sociais, por quê? Com medo realmente desse preconceito aumentar? Sim. Com medo desse preconceito aumentar, com medo de que as pessoas viessem a me tratar de forma diferente. Falando aqui com sinceridade, eu acho que a primeira pessoa que teve dificuldade de me aceitar como autista foi eu mesmo. Olha, eu imagino. Eu tive um pouco de dificuldade no início, às vezes ficava tão triste que eu não se levantava da cama. No entanto, aquele ano passado, aquele momento, foi aquele momento que eu me aceitei e eu decidi falar pro mundo, olha, eu sou assim. Uhum. E hoje eu sou muito grato a Deus por ser assim. Deus sempre esteve presente em minha vida, me guiando, me auxiliando, e eu sou muito grato a Ele por ser autista. Obrigado, Senhor, por eu ser assim, por eu ser autista. A gente estava conversando aqui antes e o Edson estava dizendo que tinha até uma informação de que tem um número muito grande por ano que né, de diagnósticos novos, né? São, acho que 150 mil pessoas por ano diagnosticadas. E eu tenho alguns amigos que são autistas. Você realmente, como a Lisete falou, você é apaixonante, cara. Coisa linda. Hoje, num país onde tantas pessoas têm possibilidade de desistir,
Você pega um exemplo desse, onde tem tantos médicos fazendo um monte de coisa errada, você pega um médico desse. Então a gente tem muito que agradecer, como você disse, a Deus, né? Por pessoas como você, que venham mais para acrescentar na nossa vida. Fátima, tem uma estatística que é importante falar. Hoje, 1 a cada 59 nascimentos tem autismo. Lá atrás, quando meu filho foi diagnosticado, era 1 a cada 10 mil nascimentos. Então nós temos que perceber que algo está acontecendo. Mas ainda não se tem o porquê desse crescimento? Não, na verdade cogita-se muitas causas, mas não há nada definitivo e conclusivo. Existe uma realidade, o número está crescendo e sempre avançando, ele jamais retroagiu. Então, o número de autistas no mundo está aumentando muito. Eu acho que aí a gente tem aquela história, Maurício, que a gente pode... do preconceito de ser ligado à falta de informação. Se a gente vai ter cada vez mais contato, é importante que a gente conheça um pouco mais e que a gente se abra para todas essas possibilidades de convívio com pessoas que são diferentes da gente nos mais variados aspectos, né? Claro, é realmente muito bonito de ver ele, porque parece que eles estão à frente do tempo, né? Uhum. A inteligência e a sensibilidade deles é muito grande, assim. Então não precisa quase nem de palavras, né? Só de você olhar e estar perto dele, eu sinto a vibração, a boa vontade, né? E ainda médico, né? Não só cura a doença física, mas a doença da alma, né? Então tem uma conexão maior, assim, né? Eu sinto que você está mais embrenhado com a natureza e com a vida, né? Com o universo, assim, com as pessoas e é amor, né? É 100% amor, assim. E isso é muito bonito de ver. A gente sente, né? A gente sente. A gente se emociona. E é tão importante nesse aspecto, eu acho, Eric, agora eu vou falar com vocês ali, porque muitas vezes a gente fala tanto como se o autista não tivesse essa capacidade de interação, né? E ele demonstra essa capacidade. E eles têm um projeto que é muito bonito, que é o projeto Autismo na Escola, que o Célio e a Érica levam para vários lugares o conhecimento de vocês sobre o autismo, para que essa desinformação diminua e o preconceito com isso também acabe diminuindo. Eu imagino que deva ser o intuito de vocês, fazer que torne a vida dessas pessoas mais fácil. Nesse contexto todo de treinamento com o Enan, das metas que nós íamos alcançando para que ele conseguisse realizar o sonho dele, o que foi realmente difícil, o entrave foi a questão do preconceito. E num determinado momento em que aconteceu aquele estupim, assim, mais uma situação dessas, e a gente sempre ocupado com tanta coisa e tendo que ainda lidar com essa questão, eu parei e pensei, nem tudo é preconceito, é falta de informação. As pessoas precisam entender, elas precisam conhecer. Nesse dia eu chorei com ele, foi no final do ano de 2016, e eu disse a ele assim, olha, nós vamos fazer um projeto grande, diferente, talvez você não se beneficie, mas saiba que você me inspirou e a gente vai mudar a realidade desse país. Isso aí que acontece, Fátima. Muitas vezes, uma pessoa com autismo ela pode ter dificuldade de manter a atenção, então pode erroneamente entrar no diagnóstico de uma criança com hiperatividade, déficit de atenção. Ela pode ter ansiedade, ela pode ter coisas que pareçam uma depressão, ou mesmo, como ela bem disse, né, uma psicose. E um diagnóstico equivocado pode levar, inclusive, a medicar de forma equivocada, fazer uma abordagem diferente e não ajudar. Para a gente é muito importante que isso fique muito claro, porque quando existe aceitação da família, da própria pessoa e de quem está em volta, entendendo que, olha, existe um certo grau de diferença, mas é perfeitamente possível estar junto. Isso muda toda a realidade. E hoje a gente viu umas imagens até em aldeias indígenas, vocês já foram, né, Celso? Já foram a vários lugares levando essa ideia, esse projeto que é importante, porque esse diagnóstico pode estar em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. E é importante frisar as características para que os pais observem enquanto eles são pequenos. Tem que se observar se essa criança olha nos olhos, se quando ela é chamada pelo nome, ela olha na direção em que foi chamada, se essa criança brinca de forma adequada com os brinquedos ou apenas enfileira por cor, por tamanho, se ela somente organiza, se essa criança apresenta choros ou risos inadequados, fora do contexto, se não tem noção de perigo real. Tudo isso são sinais que podem indicar que alguma coisa
podem ajudar Exato. até o próprio médico na hora desse Exatamente. diagnóstico. E a família, são os primeiros que observam, né? A mãe, o pai, a levar e procurar ajuda, procurar uma orientação de um médico. Até porque não procurar e não receber o diagnóstico não vai ajudar, que é o que muitas vezes a família acaba... não é uma crítica, é compreensível até, mas evitando a chegada desse diagnóstico para não receber... Né? Na verdade é difícil, né? Não é? Não é fácil. Não é Todo mundo está preparado para ter filhos saudáveis, lindos, maravilhosos, inteligentes. Ninguém está preparado para ter um filho com algum problema ou com um filho especial. Mas é necessário encarar o quanto mais cedo, melhor. Para que essa criança venha ter um desenvolvimento melhor e um tratamento mais precoce possível. Vou pedir para o Ana, então, mandar uma mensagem para hoje famílias que estão em casa, que têm filhos autistas, com autismo. O que você diria? O que você acha que é possível fazer para tornar a vida dessas pessoas melhor? Gente, eu queria falar o seguinte para vocês, tanto para autistas quanto para pais de autistas. O céu é o limite. Não tem barreiras para o que vocês querem, para o que vocês pretendem fazer. Nunca deixe ninguém colocar barreiras naquilo que vocês sonham, planejam fazer. Nunca deixe. Minha experiência de vida, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: existem dificuldades, mas não incapacidades. Vão ter obstáculos, vão ter pedras, mas não desistam, continuem em frente. Eu fiquei 3 anos no cursinho pré-vestibular tentando passar em medicina, porque era o que eu queria. E eu não sou... O fato de eu ser autista não me torna nem melhor, nem pior que ninguém. Eu sou como qualquer pessoa. Queria dizer isso pra vocês. Não importa o que falam, não se importem. Sigam seus sonhos, corram atrás. Não desistam. Se eu conseguir, vocês também conseguem. Os meninos! E essa não é uma mensagem só para autistas e quem tem autismo, nem famílias de autistas, né? Essa é uma mensagem para todo mundo, né? Uma mensagem para todos nós. É que a gente querendo, a gente consegue e a gente estabelece os nossos próprios limites. Isso, né? também ensina a gente a parar de reclamar um pouco, às vezes, né? Às vezes ir à luta, né? Tipo assim, erga a cabeça e siga em frente, né? Tanta gente aí perfeita reclamando da vida e tanta gente assim que exemplos, né, que superam coisas assim quase praticamente impossíveis, assim como ele, é um incentivo para todos nós, assim, tá de parabéns, a gente tá todo mundo emocionado. É verdade, é verdade. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima.